Começando agora o ano de 2026 e você quer se tornar um compositor profissional. Primeira coisa que eu digo para você é que não adianta você esperar inspiração, não adianta você querer ser inspirado, porque isso não vai levar você a nada. Você tem que conseguir se organizar. E tem vários tópicos para estudar na composição para você conseguir, com efetividade, evoluir na sua criatividade e começar a compor suas músicas. E quem sabe, até o final do ano de 2026, você gravar o seu primeiro EP, gravar o seu primeiro concerto ou se tornar um compositor profissional trabalhando com o que você mais gosta. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou te dar vários tópicos e organizar com você uma rotina para você conseguir desenvolver suas ideias e realmente se tornar um compositor profissional. Então, vem comigo para o vídeo. Olá, eu sou Ivan Sacavicius, bem-vindo ao canal Composição na Prática. Aqui no canal eu sempre tento desvendar com vocês todos esses mistérios da música e da composição e mais do que isso, mostrar para você que você não precisa ser inspirado e na verdade isso não vai levar você a nada. Nenhum compositor profissional realmente espera estar inspirado. Quando a gente trabalha profissionalmente com composição, seja produzindo outras pessoas, fazendo trilhas sonoras, compondo suas próprias músicas, fazendo assim como eu, que sou professor de várias pessoas no meu curso online, na minha mentoria de composição, eu não posso esperar estar inspirado. Eu tenho que conhecer as técnicas, os conceitos da composição musical para conseguir desenvolver qualquer ideia de maneira coerente e profissional. E hoje eu quero aqui com você desenvolver e organizar uma rotina para você conseguir com efetividade ser um compositor profissional mesmo. Nesse ano, você não passar 2026 sem conseguir compor nada, perdido. Eu sei que tem muita coisa para estudar em música, eu sei que tem muita coisa para estudar em composição. Realmente não é a gente seguir simplesmente um caminho simples e vai chegar a algum lugar. Por isso eu vou passar alguns tópicos hoje para vocês e vou tentar junto, com vocês organizar uma rotina para isso, um dia a dia para vocês estudar esses tópicos. Então, os tópicos que a gente vai conversar aqui, que eu quero falar com vocês, é sobre desenvolvimento de ideias musicais, composição de melodias, harmonia, contraponto, treinamento auditivo e produção musical também. Com esses tópicos eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver suas ideias e você não vai ficar mais perdido em todas essas coisas aí que às vezes aparecem pra gente. Então às vezes a gente acha que tem que estudar tudo sobre harmonia ou tem que estudar tudo sobre contraponto. Claro que é sempre bom, Quanto mais você conhece, melhor. Mas você não precisa saber tudo de harmonia, tudo de contraponto para começar a compor. Eu acho que o mais importante, que é o primeiro tópico que eu vou falar aqui, é saber desenvolver ideias. E uma coisa principal, como é que eu poderia dizer para vocês? A ideia principal da composição, eu acho que a coisa mais importante é você saber os conceitos e as ferramentas para desenvolver motivos musicais, para desenvolver melodia. E para conseguir fazer esses desenvolvimentos de motivos ou de melodias, é legal a gente falar sobre um conceito também muito importante inicial na composição, que vai estar para sempre aí na sua vida, que é a ideia da unidade e da variedade. Quando a gente trabalha com composição, é o que a gente mais vai trabalhar, é isso, unidade e variedade. Você vai criar ideias, unidades, e vai aprender a fazer contrastes dessas unidades. A primeira ideia, essa unidade, eu gosto de chamar do motivo musical, ou de um tema, ou de uma melodia. Eu já vou falar melhor um pouco aqui com vocês isso, vou entrar mais a fundo, vou entrar nos programas de produção aqui que eu uso, Então, essa é a coisa principal para você conseguir ter identidade para a sua música. Então, um motivo, uma melodia, ele traz a identidade da sua música. Ele vai te trazer a identificação do ouvinte com a sua música. E isso também pode pegar na sua carreira inteira, Muitos músicos que você ouve, você fala, cara, isso certeza que, sei lá, é Chico Buarque, isso daí certeza que é Bach. Porque os caras têm uma identidade que perdurou por todas as músicas deles, mas eles sabem fazer diversas variações disso. Então esse conceito inicial é muito importante, unidade e variedade. A unidade vai trazer identificação da sua música e a variedade vai tirar a monotonia, porque se você ficar só
repetindo coisas, né? Fazer uma unidade, ficar repetindo essa unidade, não vai ter graça nenhuma, né? A sua música vai ficar monótona pra caramba. Isso é exatamente as primeiras coisas que os alunos estudam no curso online, no meu curso online Composição na Prática, ou quando entram também na mentoria individual. Então, dentro do curso online, eu sempre tento já de início ensinar desenvolvimentos de motivos, escrever boas melodias, fazer partes diferentes da sua música. Então isso é o que a gente mais trabalha de início. Não se preocupando muito de começo nessa coisa de harmonia, de saber fazer harmonizações. Isso vai vindo com o tempo e não demora. Quando você tem o domínio real de desenvolver motivos, de desenvolver melodias, você já vai adquirir também o domínio da harmonia. Você só vai ter que entender mais ou menos como é que funciona a harmonização. Eu vou falar tudo hoje aqui, mas só para você entender que o mais importante é isso, né? No meu curso online, como eu digo, as primeiras aulas são em relação a isso que eu falo, porque eu acho que é o mais importante para vocês aprenderem aí de início. Beleza? Se você quiser também saber melhor sobre o curso online, eu sempre deixo aqui embaixo o link dele para você conhecer. Então, tem todas as informações, tem uma aula exclusiva nesse link, uma aula onde eu passo exercícios de desenvolvimento, como eu estou dizendo, de harmonização, de várias coisas super bacanas. Então, se você quiser saber melhor, clica aqui embaixo. Mas vamos lá então, né? O que é essa ideia da unidade e da variedade? Vou começar falando com vocês um pouco sobre o motivo musical. O motivo musical, ele é algo bem simples, eu tenho certeza que muitos de vocês têm vários motivos que vocês devem ter guardado aí, né? Mas vocês não sabem desenvolver eles. Então eu sei que 99%, se não for 100% dos alunos que entram no meu curso, eles têm esse problema. Pô, professor, cara, eu faço umas coisas, mas não sei desenvolver, eu travo no meio, não sei para onde ir. Então é a partir dessas ideias que eu vou passar hoje para vocês que vocês vão aprender a desenvolver as suas músicas, beleza? Então, por exemplo, um motivo muito famoso é o motivo da Quinta Sinfonia do Beethoven, que ele é simplesmente isso daqui, ó. Esse é o motivo da Quinta Sinfonia. Então, ó, 3 notas iguais, mi, 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 dó, e uma nota diferente. Aqui ele já faz um desenvolvimento, ele faz uma transposição, ele pega isso daqui e desce, né? Ó, ele desce uma segunda maior, né? Ó. Deixou mais grave, né? Agora ele deixa a última nota pequena, tá vendo que essa última nota tá longa? Ele deixa ela pequena aqui, ó. Se eu pegar isso daqui e trouxer pra cá, você vê que ele encaixa certinho, né? E aí ele coloca mais transposições, ó. Depois ele repete esses dois primeiros aqui, ó, esses dois primeiros motivos e faz... Só muda esse terceiro, né, aqui, ó. Tá vendo? Então, olha, ele tá fazendo o desenvolvimento desse motivo. Aí agora, pela primeira vez, ele pega essa terceira nota e coloca no meio aqui, ó. E assim por diante. Então, hoje o vídeo não é para eu explicar esse desenvolvimento, tudo isso. Tem um monte de coisa aqui no canal explicando sobre isso, como transformar uma ideia em 10 ideias diferentes, 5 conceitos para você conseguir desenvolver qualquer ideia sua. Então, procura aqui, você vai achar bastante coisa sobre isso. Mas então, isso é o motivo musical, é algo muito pequeno que a gente vai aprendendo a desenvolver. Por exemplo, a Aquarela do Toquinho, né? Aquela música famosa do Toquinho. Ele faz um motivo também que ele vai desenvolvendo, ó. O motivo é esse, né? Ó, ré, ré, sol, sol, fá, mi. Aí ele repete, ó. Aí ele repete tudo isso, terminando em outra nota, né? Ó. Uma acaba ré, ré, mi, mi, a outra ré, ré, mi, dó, né? Aí ele transpõe todos esses dois motivos, né? Ó. Tá vendo que tudo gira em volta dessas variações, né, do motivo, como eu estou dizendo. Agora a gente tem um outro paralelo que é criar boas melodias, né? Eu já vou fazer com vocês um roteirinho, uma rotina, mas eu quero antes explicar essa ideia para vocês. Então aqui, a Nona Sinfonia do Beethoven, por exemplo, já não é mais um motivo isso daqui. A unidade aqui não é um motivo, a unidade é uma melodia, olha o tamanho, né, dessa frase, né? Ó. Então, essa é a unidade, você vê que é muito maior. A outra, né, mi, 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 dó. Essa daí é mi, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, ré, ré. Então, essa unidade a gente pode chamar de uma unidade melódica. Ela é muito maior, mais longa, né? E aí ele repete quase que igual, terminando diferente, né?
E aqui depois ele faz um contraste, algo totalmente diferente dessas duas primeiras frases, né? E agora ele volta na segunda frase que a gente ouviu, essa daqui, né? Que ele termina no Mi, Ré, Do, Do. Então, estruturas como essas são muito utilizadas. Você fazer, por exemplo, duas frases, depois fazer um contraste e voltar para uma das frases. Isso acontece em várias músicas. Por exemplo, se eu pegar aqui o exemplo da Garota de Ipanema, olha, ele cria uma primeira frase melódica aqui, né? Que é uma junção de motivos. Ele pegou vários motivos e criou uma frase, né? Então ele faz essa primeira frase com uma letra, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Depois ele repete a mesma frase melódica com outra letra. Então também, para você que quer escrever músicas com letra, não acha que o canal aqui, ou que meu curso online, ou tudo que eu ensino, é só para música instrumental. Eu acho que a maioria, na verdade, dos alunos que eu tenho escrevem música com letra. Tem alunos também que fazem música por orquestra, música eletrônica, o que for, mas vários escrevem música com letra. Por quê? Porque eles entenderam que você precisa aprender a fazer essas estruturas melódicas, essas estruturas musicais. E a letra vai em cima disso. Tanto que o Tom Jobim vai e repete exatamente igual essa estrutura melódica aqui. Ele só muda a letra, né? Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado... Mas as notas são as mesmas. Aí ele faz um contraste, né? Ah, porque estou tão sozinho, né? Ó. Esse contraste também nada mais é do que um motivo que ele foi transpondo aqui, tá vendo? Né? Ele transpôs terça acima, depois segunda menor acima. Terça menor, depois segunda menor. E aí ele fez essa parte B, né? Esse contraste de Garota de Ipanema. Depois a última transposição. O nome dessa técnica, você pegar uma ideia aqui, por exemplo, subir, que nem ele fez aqui... Chama transposição. Você vê que é usada pra caramba. Nas 3 músicas que eu mostrei até agora, eles utilizam essa transposição, né? Aí ele faz uma transição. Uma transição normalmente... Ou é uma escala ou um arpejo, né? Uma transição. E aí ele volta numa das frases, né? Na mesma frase do início lá. Ó. Ele só termina diferente ela, né? Com outra letra também, né? Claro, né? Ó, aí o finalzinho ele muda um pouco, né? Então você vê que a estrutura é parecidíssima com a do Beethoven, né? Ele fez uma frase, frase de novo, frase A, a gente pode dizer, frase A de novo, aí um B que é contraste, aí a única diferença é que ele fez uma ponte e voltou para a frase de novo, com pequena mudança. Então, isso é a ideia que você tem que mais treinar, confia em mim, que você mais tem que fazer na composição, para você ser um bom compositor, é treinar, fazer essas unidades, tanto motívicas quanto melódicas. O que eu diria para você? Se você conseguir todos os dias, melhor. Numa semana, por exemplo. Mas se você não conseguir, tudo bem também. Pelo menos umas 4 vezes por semana, 5 seria ótimo. Você conseguir pegar uns 40 minutos que seja e trabalhar esses desenvolvimentos de motivo, essas criações de melodias. Eu não cheguei a falar a fundo aqui, tem vídeo no canal falando sobre como criar boas melodias, mas essas melodias acabam umas suspensas, outras conclusivas, então você ter esse treinamento de saber deixar sua melodia como uma pergunta, como uma resposta, como eu digo... Isso já vai trazer uma noção harmônica muito forte para você. Você já vai conseguir trabalhar muito bem com harmonia, se você entender bem como deixar essas melodias suspensas ou pontuadas. Então, pelo menos 40 minutos por dia, trabalhe, né, esses desenvolvimentos temáticos, né, esses desenvolvimentos de melodia. Outra coisa que eu já vou juntar com você, que é um dos conceitos, é sobre produção musical. Vocês veem aqui que eu estou usando esse programa, né, que se chama Logic Pro. Porém, você não precisa usar o Logic Pro. O Logic ele é só para Mac, né? Para computador da Apple. Mas você não precisa. Por exemplo, no meu curso online, Composição na Prática, tem um módulo só de produção musical, onde eu ensino os alunos a mexerem no Reaper, trabalharem no Reaper, Reaper chama. Que é o quê? É um software de produção muito parecido com esse daqui, parecidíssimo, só que ele é gratuito.
Então você consegue baixar ele gratuitamente. Eu ensino dentro do curso online também como mexer no BBC Symphony Orchestra, que chama, que é um software que tem uma orquestra completa lá dentro. Então você tem piano, cordas, sopros, tudo isso. Então se você pegar e trabalhar, desenvolver essas ideias, né, como eu estou dizendo, criar motivos, desenvolver motivos, criar melodias, já dentro desses programas, você já vai estar aprendendo duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Você já vai estar aprendendo composição e já vai estar aprendendo a trabalhar nesses programas que nada mais são do que um laboratório pra gente. É o que eu digo, hoje em dia ninguém consegue ter uma banda, ou uma banda ainda tudo bem, às vezes você consegue com os amigos, mas uma orquestra, isso é praticamente impossível, né, você conseguir ter uma orquestra. Então, para você não ficar travado, e tem alguns programas de partitura, eu sei, eu sou formado em composição musical, eu usava muito esses programas de partitura, eu usava os Sibelius bastante, mas eles não são tão funcionais, eles não têm tantas opções, né, esses programas de produção, a gente uma hora percebe que eles são nada mais, nada menos do que uma evolução da partitura. Eu vou abrir de novo para você ver aqui, ó. É isso que a gente tem que entender. Se você ficar com medo desses programas, você nunca vai usar eles. Você tem que entender que eles são uma evolução da partitura. Se eu vier aqui, por exemplo, você vê que ele aqui uma transcrição da partitura, né? Eu tenho a part... aqui não está mostrando exatamente, né, onde eu estava lá. Mas você vê que ele é a mesma coisa aqui, ó. A partitura acontecendo aqui, ó. Esses aqui são os primeiros, né, exercícios aqui. Mas só para você entender que ele não é uma coisa nada a ver com a partitura, ele é a partitura, né? Ó, você tá vendo? Então todas as notinhas que estão escritas lá, tem um monte de coisa lá escrita, elas podem se transformar em partitura aqui. Né? Por exemplo, aqui é a Garota de Ipanema, ó, lá, lá, fá, 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 mi, lá, lá, e ó, os acordes aqui embaixo, ó. É exatamente onde eu tô, né? Aqui, ó, tá vendo? Então, esses programas são uma evolução da notação musical, no caso da partitura. Quando você entende isso, você já começa a trabalhar dentro deles, já fazendo esses desenvolvimentos, né? Toda essa ideia. Agora, uma outra coisa muito importante da gente aprender, ainda antes de eu falar sobre harmonia, eu já vou falar um pouco sobre harmonia aqui também, é você estudar treinamento auditivo, percepção musical. O que é isso? Isso vai fazer o seu ouvido interno ser organizado, ser afinado, a gente poderia dizer, para você conseguir o mais rápido possível, com maior fidelidade, trazer aquilo que está dentro da sua cabeça. Como eu sempre digo para os alunos, uma inspiração, para mim, isso não é lúdico não, eu trabalho desse jeito, eu conheço vários compositores que trabalham desse jeito. Uma inspiração é como se abrisse realmente um portal do mundo da música, assim, pra gente, e vir uma vontade, uma sensação de expressar um sentimento, de expressar uma ideia. É tudo muito subjetivo. Mas essa vontade que a gente quer transformar em música, a gente tem que passar ela de maneira organizada, seja para esses programas, seja para um instrumento musical. Então, quando você consegue organizar seu ouvido interno, é muito mais fácil de você passar de maneira mais justa, mais fiel possível àquela sensação que vem em você. Eu tenho também uma coisa, dentro do meu curso online, a primeira aula falando disso, que são os arquétipos, né? Então isso foi, na verdade, um esquema que eu criei, foi um método que eu criei para você conseguir se compreender como compositor, você entender qual é a sua identidade como compositor. Então, se você ainda trabalhar com os arquétipos, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas dentro do curso online tem lá uma baita aula legal falando sobre isso, né? Você vai saber já a sua identidade. E além disso, os arquétipos também das músicas. Então, quando vem uma inspiração, você não fica com aquela tela em branco, você já sabe pelo menos o caminho que você vai pegar. Você fala, pô, essa música ela tá pedindo tal técnica, tal conceito, tal emoção, tal sensação. A gente trabalha também muito com os modos gregos, hoje eu não vou falar disso aqui, mas tem vídeos no canal. Então, os modos gregos dão sensações diferentes, você já sabe qual escala, qual modo você vai utilizar naquela sua música. Então, com os arquétipos já facilita bastante. Mas o treinamento auditivo é o que vai fazer realmente o seu cérebro, né, o seu ouvido interno ser muito aguçado. O que é treinamento auditivo? Existem vários programas, vários aplicativos para isso. Tem um que eu gosto muito, que eu usava muito, que chama Ear Master, né, EAR Master. Tem Ear Pro também. Tem vários aplicativos, eu nem vou falar todos aqui, que tem um monte. Se você procurar, você vai achar. Se você quiser escrever também aqui nos comentários, escreva algum aplicativo que você já use, eu acho bem legal, né? É a comunidade toda vez, todo mundo consegue conhecer novas ideias. Mas o que é isso? É você conseguir, por exemplo, classificar intervalos, né? Uma coisa assim, por exemplo, se eu ouvir isso aqui, por exemplo, ó, e você saber o que é isso, o que seria isso, né? Isso aqui é uma terça maior. Se eu ouvir isso aqui, né? Você saber que isso aqui é um trítono, por exemplo.
Então, saber classificar intervalos, agora eu estou passando para vocês melódicos, também harmônicos, né? Duas notas juntas, a gente começa trabalhando isso. Primeiro, classificando, sabendo quais são os intervalos melódicos. Depois, quais são os intervalos harmônicos. Depois você começa a ouvir escalas inteiras, saber qual é a escala. Depois acordes, né? Com 3, 4 notas, tríades, tétrades, né? E aí, sim por diante, você vai começando a ficar cada vez mais rápido nessa classificação. Daí também se chama percepção musical. Também tem vídeo aqui no canal. E também dentro do curso online, obviamente, tem um módulo lá só falando sobre isso. Tanto percepção musical de notas, né, melódicas e harmônicas, quanto percepção rítmica também. Então, se você estudar isso também, isso eu falaria para você estudar todo dia, porque a gente tem aplicativos, como eu disse para você. Você pode ir pelo celular, pôr um fone de ouvido, e eu fazia isso quando eu estudava, né, percepção. Então você põe no celular e faz que seja 20 minutos por dia, 10, 20 minutos. Você vai ver que você vai evoluir rapidinho, tipo, muito bem. Se você ainda vê o vídeo que tem aqui no canal explicando como tirar músicas de ouvido, você vai entender melhor. E aí você pegando esses aplicativos, você vai conseguir evoluir rapidamente o seu ouvido interno. Então, qualquer inspiração que vem para você, você não sabe exatamente que acorde você vai usar, qual que é aquela nota que você quer que está dentro da sua cabeça, é isso que vai ajudar você. Então, esse eu falaria para você estudar todos os dias mesmo. Porque, como eu disse, você pode estudar no ônibus, no metrô, em qualquer lugar, entendeu? Qualquer 10, 20 minutos que você tenha, já consegue estudar um pouquinho dele. Então, estudar os desenvolvimentos, né, tanto motívicos quanto melódicos, percepção musical. Esses desenvolvimentos já estudar dentro de um programa de produção, porque você já vai estar aprendendo a trabalhar nesses programas. E agora eu quero falar com vocês sobre um outro conceito importantíssimo, que eu acho que provavelmente é o mais importante para qualquer compositor que se preze mesmo, que quer ser um compositor profissional, que é o contraponto. Eu falo muito no canal sobre contraponto, tem até uma playlist de contraponto no canal, toda hora tô fazendo vídeos aqui. Se você não entende direito, entra para entender melhor nesses outros vídeos. Mas eu vou dar um resumo do resumo aqui do que é contraponto. Eu gosto de dizer que o contraponto é a química das notas, porque você vai aprender todas as relações entre notas, tanto melódicas quanto harmônicas. Então, a partir desse momento que você dominar o contraponto, mesmo que não sejam todas as espécies, eu já vou explicar aqui o que é isso, você já vai estar entendendo muita coisa sobre harmonia, sobre melodia, sobre tudo que você precisa para ser um bom compositor. Então, todas as estruturas musicais, toda a base, os fundamentos da música, o contraponto trabalha. Então, é muito importante realmente estudar contraponto. Que você estude, sei lá, 3 vezes por semana, que seja, e estude contraponto. Tem uma história de um aluno meu que se chama Matheus, que eu gosto de falar, que ele entrou no meu curso online do zero. Ele estava começando também a aprender teclado, mas tudo do zero mesmo. Aí ele trabalhava numa loja, ele não gostava do trabalho que ele tinha, ele fazia uma faculdade que ele também não gostava, não era o sonho dele, e o sonho dele era ser compositor e vender as músicas dele. O Matheus, ele trabalha com música mais arrocha, forró, sertanejo, coisa assim. Mesmo assim, ele entrou no curso online, começou a aprender as coisas, depois ele entrou na mentoria comigo. Uma aula da mentoria, a gente pegou, ele se abriu pra mim e falou, cara, eu queria muito ser um compositor profissional, me explicou a história dele, e a gente viu que ele não tinha muito tempo no dia, porque ele trabalhava todos os dias, tinha faculdade. Então a gente pegou lá as 2 horas que ele tinha por dia e a gente dividiu, que nem eu tô fazendo com vocês, né? Mas claro, na mentoria eu tava focado no Matheus, né? Então entendendo melhor o que ele precisava. A gente dividiu nesses tópicos que eu tô falando, e ele ouviu o que eu estava dizendo e começou a estudar contraponto. Mesmo trabalhando, né, querendo compor para música popular, né, para sertanejo, arrocha, forró, como eu disse. E o contraponto, muita gente acha que é só Bach, né? Ah, o contraponto é Johann Sebastian Bach, coisa assim. Não é. Você vai aprender tudo o que você precisa no contraponto para qualquer estilo musical. E aí o que aconteceu foi que o Matheus fez isso que eu tô falando, treinou, né, fez treinamento auditivo, começou a aprender a mexer nesses programas de produção, começou a estudar contraponto, fazer exercícios de contraponto, começou a fazer exercícios de desenvolvimento de melodias e tal. Depois, mais pra frente, ele aprendeu sobre arranjo, né, como colocar, outros instrumentos, tudo isso. Ele fez umas 5, 6 músicas, já conseguiu vender 2 para os maiores produtores aí do Brasil, que se chama Cléo de Bar. E a música dele foi cantada
pelo Cleiton e Romário e por um outro que eu não lembro agora o nome, mas era o terceiro do Spotify, na época que a música dele foi vendida, ele conseguiu que o primeiro do Spotify e o terceiro do Spotify cantassem a música dele e foi gravada num DVD nacional. Então, como ele levou a sério tudo isso que eu falei, ele conseguiu evoluir pra caramba, entendeu? Então, independente do estilo que você tenha, entenda isso, que o contraponto é muito importante, beleza? Eu vou mostrar agora pra você aqui por um resuminho, que nem eu falei, tem muita coisa de contraponto aqui no canal. No curso online também, obviamente, tem lá um módulo, né, sobre contraponto. E o contraponto é uma coisa assim, né, que eu vou mostrar pra vocês, tem várias regrinhas e tal. É muito bom ter alguém pra ajudar, sendo bem sincero. Você estudar contraponto sozinho, é a probabilidade grande de você estar esquecendo coisas, regrinhas, que depois lá na frente você vai ver que você esqueceu e não trabalhou elas, e vai estar dando coisas erradas depois de tempos que você está trabalhando, né, que você está estudando contraponto, porque você não começou fazendo da maneira certa. Por isso que no curso online também vocês têm a possibilidade de ter um suporte comigo mensal por um preço super em conta, R$ 49,90. Quem entra no curso online consegue ter esse suporte, né, que você vai passar exercício de contraponto, exercício de melodia, de harmonização, e eu não simplesmente respondo por mensagens de WhatsApp. Eu gravo mini aulas para cada aluno, para cada exercício. Você me manda um exercício de contraponto, eu vou gravar uma aula aqui no meu computador de 5, 10, 15 minutos que seja e passo para você ela, né? Então, contraponto é bem legal ter alguém ajudando. Mas vamos lá, o contraponto, o estudo do contraponto, como eu estava dizendo, ele com as espécies, desculpa. Então as espécies como se fossem níveis, né? Mas, mais do que isso, é legal entender por que de cada espécie, né? Cada nível. Então quando a gente vê que a primeira espécie é você fazer nota contra nota. Então o que é isso aqui que eu estou mostrando? Isso se chama cantus firmus. Cantus firmus, ele é uma melodia dada. Milenar, já sei lá quanto, milenar não, mas centenas de anos já essa melodia. E aí, em cima dessa melodia, você vai fazer o seu exercício de contraponto. Então, você utilizando, por exemplo, esse cantus firmus aqui, você vai poder fazer várias espécies em cima dele. Então, você pode pôr as notas ou em cima aqui, né, pode pôr perto, longe, mas ou aqui em cima, ou embaixo também. É legal trabalhar as duas coisas, né? E aí, você vai começar trabalhando primeira espécie a duas vozes. O que é isso? Duas notas. Então, você tem aqui a melodia dada, que é o cantus firmus, você vai fazer outra melodia, né? Então, o que é a primeira espécie? A gente fala que é nota contra nota. Então, você vai fazer uma nota de contraponto em cima de uma nota do cantus firmus. Esse cantus firmus, ele nunca vai mudar. Você nunca vai mexer nele. Ele é para sempre igual, entendeu? Mas o que a gente aprende na primeira espécie? Tudo bem, nota contra nota, mas para que serve isso? Para você aprender sobre o que é dissonância e consonância. Então a gente aprende que oitavas, como no caso aqui, e quintas são consonâncias. Só que a gente não pode fazer oitavas e quinta paralelas. Eu não posso, por exemplo, fazer duas quintas aqui assim. Então a gente vai aprendendo essas regrinhas, né? Eu não vou passar as regras aqui, como eu disse, tem um monte de vídeo sobre contraponto. A gente aprende que terças, sextas são consonâncias que a gente pode usar com muito mais liberdade. E a gente aprende também que, por exemplo aqui, nonas, segundas, né, que é uma nona é uma segunda composta, né? Ó, isso são tudo dissonâncias. Sétima, dissonância. A quarta é uma dissonância branda, mas é considerada dissonância no início. Você vê que não é tão pesada quanto as outras, mas é. O trítono é uma dissonância, uma das mais fortes, né? Então você aprende o que são dissonâncias e consonâncias. Beleza, a gente não pode usar dissonâncias na primeira espécie. Aí a gente vem na segunda espécie. O que é a segunda espécie? A segunda espécie, a gente vai fazer duas notas contra uma. Então você vai fazer duas notas do contraponto em cima de uma nota do cantus firmus, que está embaixo. Né? Lembra que você pode fazer a nota mais grave também aqui, né? Lembra disso, mas estou fazendo em cima que fica mais simples de entender. Opa, peraí que saiu aqui. Só voltar aqui, galera. Pronto. Então, você vai usar... Apertei um botão aqui que ele foi lá pro começo. Duas notas contra uma. E o que você vai aprender nessa segunda espécie? Tá bom, duas notas contra uma. Mas o que você vai aprender? A utilizar as dissonâncias. Porque não é que você não pode usar dissonâncias. Na primeira espécie, você aprende o que são dissonâncias. Aí não pode usar. Mas depois você vai aprender como utilizar essas dissonâncias, porque dissonância é super legal usar.
Você tem que saber usar dissonâncias. E aí a gente aprende que dissonâncias, elas vão estar entre duas notas vizinhas num tempo fraco de início. Então, por exemplo, aqui é uma oitava, primeiro uma consonância. Se eu puser aqui, ó, essa próxima nota é uma sétima, que é uma dissonância, lembra que a gente viu? Mas se aqui, chegando nessa próxima nota do cantos firmes, que é um ré, essa nota for uma quinta, que é uma consonância, eu posso usar essa sétima aqui como dissonância, porque ela está entre duas notas vizinhas e ela está num tempo fraco. Eu estou resolvendo a dissonância. Então a gente aprende o tratamento de dissonâncias. Então a dissonância não pode nem entrar por salto, por exemplo, ó, essa dissonância aqui ela não pode entrar por um salto, ó, fica meio incoerente, e também nem sair por salto. Por exemplo, você está abandonando a dissonância. Então a gente aprende como utilizar dissonâncias. Aí vem a terceira espécie do contraponto, que é o quê? Você pôr 4 notas contra uma. Então o que significa você pôr 4 notas contra uma? Porque, na verdade, o que você vai aprender colocando 4 notas contra uma? Você vai aprender a criar boas melodias. Então, todas as... Eu digo leis porque são leis cósmicas mesmo, da música, sabe? Todas as leis de como criar boas melodias, você já vai ter aprendido a usar as dissonâncias. Então, ó, por exemplo, usei dissonância aqui em tempo fraco, né? 2 dissonâncias em tempo fraco. Tempo forte sempre consonância aqui, né? Ó. Então, você vai aprender a usar dissonâncias, você vai aprender a criar melodias, porque você vai ter mais notas acontecendo. E aí você vai aprender que você não pode fazer grandes saltos, que você não pode fazer, por exemplo, linhas melódicas que vão andando infinitamente para o alto ou para baixo. Então você vai aprender várias regrinhas para suas melodias ficarem coerentes e bonitas, né? Então isso vai trazer esse controle melódico também. E aí vai ter a quarta espécie que você vai aprender a fazer as suspensões, que são dissonâncias deslocadas. A quinta espécie que são notas livres. Então, você vê que eu sempre falei 1, 2, 4 notas. Aí depois você vai poder usar notas pontuadas, notas que você quiser. Depois você pode fazer, por exemplo, tudo isso a 3 vozes, por exemplo. Ou a 4 vozes, né? Se a gente for pensar, tipo, por aqui vai ficar melhor. Então, por exemplo, estou fazendo terceira espécie entre a voz do meio e a aguda e segunda espécie entre a voz grave e a voz do meio e ainda fazendo segunda espécie entre a voz grave e a voz de cima aqui, tá vendo? Né? Você vai vendo que então a gente vai adensando as coisas. O contraponto vai ajudar em tudo para você, porque além de todas essas coisas que eu estou mostrando, né, como saber utilizar as dissonâncias, como saber fazer boas melodias, tudo isso, você ainda vai entender muito sobre harmonia. Porque, por exemplo, quer ver? Eu fechei aqui, mas eu já vou abrir de novo aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, vou tirar aqui, vou voltar para a primeira espécie lá, quer ver, ó? Se você tem essas notas aqui, só tem 2 notas, certo? Você vai falar, isso não é um acorde. Isso já é um acorde. A gente pode dizer que não é um acorde, mas ele já como que eu posso dizer? Inerentemente ele é um acorde. Isso é um dó mi, que é um dó maior. Então se você vê isso aqui, você tem uma música que você está fazendo de contraponto com 2 vozes, isso é um dó maior, é dó mi. E isso também é um dó maior, dó sol. Porém, se você pegar dó lá aqui, ó, isso já não é um dó maior. Eu não posso falar que isso é um dó com lá com sexta, né? Então, o que seria esse dó lá, por exemplo? A gente vai pensar que é um lá menor invertido. É um lá menor com dó no baixo. Então, você vê que só com 2 notas você já começa a ter essa noção de harmonia. Você vê como o contraponto é importante. Depois, quando você faz que nem antes eu tinha colocado aqui, usar mais vozes. Pronto, isso daqui já é tipo arranjo, por exemplo. Eu tenho uma nota aqui longa, eu tenho outro instrumento fazendo notas rápidas, tenho outro ainda fazendo outros tamanhos de nota. Então você já vai aprendendo sobre arranjo também. Então você vê como o contraponto é importantíssimo, né? Uma das coisas mais importantes da composição, sem ideia, assim, né? Não tem nem o que dizer. Agora, como eu estava dizendo, do contraponto eu falei que ele já vai, né? Ele já vai forjar harmonias. E eu queria falar para vocês, então, sobre alguns exercícios de harmonia. O contraponto, se você for pensar, então, como eu disse, trabalha umas 4 vezes por semana, pelo menos, 4, 5 vezes desenvolvimentos, né? De melodias, de motivos.
todo dia, pelo menos 10, 20 minutos, treinamento auditivo, né? Percepção musical. O contraponto também, quanto mais você conseguir, melhor, mas pelo menos 3 vezes por semana, pega e faz que seja um exercício desse, né? Pega um cantos firmos desse, nos vídeos que eu tenho no canal, né? Se você for procurar a playlist aqui no canal de contraponto, eu deixo um link para vocês baixarem esses cantos firmos, né? Do livro do Schoenberg, né? Do Exercícios Preliminares em Contraponto. Então começa fazendo primeira espécie, entende lá no vídeo, primeira espécie, depois segunda, terceira e assim por diante. Beleza? E faça mesmo esses exercícios, mesmo que você ache meio chato no começo, depois vai ficando super mais fácil de fazer. Beleza? Vai ficando bem mais de boa mesmo de fazer. Agora eu quero conversar com vocês um pouco sobre a harmonia. Beleza? Então, como é que a gente pode trabalhar a harmonia, né? A harmonia, a gente faz exercícios de condução de vozes, que a gente fala. Eu também tenho um vídeo aqui no canal explicando como os grandes mestres aprendem harmonia. É esse que é o nome do vídeo. Mas eu vou fazer com vocês aqui um exercício simples de harmonia para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente trabalha, beleza? Deixa eu abrir aqui então. Então você vê que eu deixei a harmonia pro final, por quê? Eu falo que é uma luta minha contra o sistema. Eu sei que isso parece engraçado, mas todo lugar só fica falando sobre harmonia, decorar coisas harmônicas, campo harmônico, essas coisas assim. Galera, isso não vai levar vocês a compor. Porque a gente, quando compõe, eu sei que pode ser mais difícil esse jeito que eu ensino de compor a partir de criação de melodias e desenvolvimento de motivos. Os maiores livros, os maiores professores ensinam desse jeito. Eu sou formado em composição, eu aprendi desse jeito. Quando a gente vê alguns caras dando diquinhas, falando coisas meio banais, eles falam, faz uns acordes e compõe em cima disso. Qual que é o problema disso? Primeiro, se você fizer acordes, por exemplo, no violão, você vai sempre pender para uma coisa muito parecida. Então já começa por aí. Muito provável sua música vai sair quase que uma, como é que fala? Que uma cópia de outra música, né? Vai sair muito clichê. Por quê? Porque você vai estar dentro de uma levadinha que você vem de violão, né? Você vai estar normalmente utilizando, a gente está falando do contraponto, de dissonâncias, consonâncias. É muito provável que você utilize muitas consonâncias nas suas melodias que estejam dentro do acorde, a notinha do acorde, e isso fica meio banal. Então, quando você aprende a partir da melodia, você tem muito mais liberdade. Você não fica preso nessas coisas harmônicas. É só vocês pensarem rapidamente aqui quantas músicas têm a mesma harmonia. Tem várias músicas com os mesmos tipos de acordes, com as mesmas harmonias, porque as possibilidades harmônicas são infinitamente menores do que as melódicas, né? As músicas, elas existem por causa da melodia. A harmonia, ela é inerente às melodias. Então, quando você aprende, você domina mesmo a composição de melodias, você já vai dominando também com o tempo a harmonização, desculpa. Porque a melodia, ela pede uma harmonia certa para ela, beleza? Né? Tem vídeo sobre harmonização aqui no canal, não vou falar hoje sobre isso, mas tem vídeos também. Como colocar harmonias certas, como saber a harmonia de uma melodia, tem vários vídeos falando sobre isso. Eu quero mostrar para vocês aqui, então, um exercício para vocês trabalharem com condução de vozes, que a gente fala, né? Por quê? Porque a harmonia, ela vem da junção de melodias, né? A harmonia, do jeito que a gente conhece, ela é do Ocidente, ela começa lá mais ou menos 1600, 1500 e pouco, 1600, e ela vem da junção de várias vozes. Era meio que coral mesmo. Os caras cantavam e aí a junção de coisas horizontais, que são as melodias, davam ideias verticais, que são as harmonias, né? Que são os acordes. Então a gente tem que aprender harmonia desse jeito. Se você quer ser compositor, não adianta ficar decorando acordezinhos fechados. Isso não vai adiantar em nada. Então um exercício legal de harmonia é, por exemplo, você fazer isso aqui, ó, por exemplo, ó. Você cria, só ver uma coisa aqui. Você vai e pensa na sua cabeça, né, como é que eu posso dizer, uma sequência de acordes, desculpa, me perdi aqui na palavra. Sequência de acordes, você vai criar na sua cabeça. E aí você vai seguir aquela sequência. Por exemplo, a gente faz, pensando no campo harmônico, a gente está em Dó maior. Então, acorde, por exemplo, 1, 4, 2, 3, 5. Pensa então, ó, Dó, Fá maior, Ré menor, aí depois Mi menor, Sol maior, que é o quinto, voltando para o Dó, beleza? Aí você vai pensar aqui, fazer o acorde de Dó, por exemplo, né? Dó, Mi, Sol. Mas desse jeito, se a gente escrever,
fica muito banal, fica, né, a gente fala quando aprende piano pé de galinha, que nem fica só apertando aqui. Então, a coisa legal já é saber abrir vozes aqui. O que você pode fazer? Por exemplo, você pode pôr um outro dó aqui. Continua sendo dó maior, isso aqui é uma tríade ainda, porque não tem 4 notas diferentes. Isso é uma repetição, né? Dó, mi, sol, dó de novo. E aí você pode pegar esse mi, por exemplo, e trazer aqui pro agudo, ó. Isso é uma outra abertura do acorde de dó. E ela é muito mais bonita que aquela outra, ouve, ó. É muito mais cheia, né? Bonita, cheia de harmônicos, né? Então a primeira coisa é pegar, né? E fazer uma abertura bacana aqui. Então esse é um exercício de harmonia agora, de harmonização, né? Só deixar menor. Agora, como é que a gente pensa para fazer esse caminho dos acordes, né? Como eu disse, tem um vídeo aqui no canal falando melhor, como os mestres aprendem harmonia, mas eu vou explicar por cima total aqui como que você faz isso. Você tem que pensar no próximo acorde. Primeiro, não vamos pensar em fazer inversões, beleza? Não vai pensar o próximo acorde você fazer, por exemplo, Fá com Dó no baixo. Não vamos pensar isso. Então, o baixo vai ter que ser Fá mesmo, né? Você pode ou descer aqui, ou pôr aqui em cima. Você escolhe. No caso, vou descer, dessa vez aqui. Vou descer o Fá aqui. Não, vou subir, porque vai ficar ruim para fazer o Ré. Então, ó, Dó, Fá, que é o baixo. O que você vai fazer agora nos próximos? Você vai manter as notas que são iguais entre um acorde e outro, as notas em comum. Então, por exemplo, aqui, você tem a nota Dó em comum. Então, você mantém o Dó aqui, ó. Porque o acorde de Fá tem Fá, Lá e Dó, as notas, né? E o resto das notas vai mexer o mínimo possível. Então, o Mi sobe meio tom pro Fá. O Sol vem pro Lá. Você tem o acorde de Fá aqui, ó. Fá, Lá, Dó, Fá. Aí agora a gente tem o próximo acorde, que é o de Ré. Lembra que eu falei? Que era o acorde 2, então Ré. Quais são as notas de Ré? Ré, Fá, Lá. Então, você mantém a nota em comum. Ó, o Fá aqui no agudo. Mantém em comum. Mantém o Lá também, ó. Beleza? E aí você tiver que mudar, que vai ter que mudar alguma coisa aqui, você mexe o Dó pro Ré, que é o mínimo possível aqui. Então, a gente tem agora o 1, 4, 2 aqui. Aí eu falei 3, lembra que eu falei? Agora a gente pode ir pro acorde 3. No início, não vai dar certo esse 3, porque a gente tem que sempre tentar manter no início desses nossos estudos de harmonia, manter uma nota em comum. O acorde 3 seria Mi, Sol, Si, né? O acorde de Si, de Mi menor, que tem a nota Mi, Sol e Si. E o acorde de Ré não tem nenhuma dessas notas, né? O acorde de Ré é Ré, Fá, Lá. Então não vai dar certo de início fazer isso, né? Mais pra frente, você faria essa ideia de mexer o mínimo possível, mas vamos tentar começar, né, das coisas mais simples aqui. Então o que eu faria? Um outro acorde. Eu faria, por exemplo, o acorde de Lá. O acorde de Lá, por exemplo, seria uma boa. Porque aí, ó, eu faria o Lá no baixo. Aí eu poderia manter aqui, ó, Lá, Do, Mi, né? O acorde de Lá menor. Poria o Lá de novo aqui para manter a nota em comum. Aí esse Ré desce pro Dó. E o Fá desce pro Mi, que tá meio tom do Mi. Beleza? Agora sim eu poderia vir pro acorde de Mi, que é o terceiro. Então, Mi no baixo, lembra? Não vamos fazer inversão. Aí aqui, eu mantenho o Mi aqui também. O Lá vem pro Sol e o Dó vem pro Si. Sempre o caminho menor que você vai tentar usar. Agora eu consigo ir pro quinto grau, que é o Sol, porque eu tenho a nota Sol aqui, ó. Mantenho a nota Sol, ponho o Sol no baixo. É um salto meio grande aqui, mas tranquilo ainda, né? O baixo sempre pode ficar mais longe dessas notas de cima. Isso é importante também a gente entender. Tipo aqui, o baixo tá aqui, né, no grave. Não tão grave, né? Mas tá longe dessas outras notas aqui, ó. Então, o Si e o Ré aqui, ó, que eu vou ter. Tudo bem. Agora, o problema é essas notas do meio aqui ficarem longe uma da outra. Aí não é legal. E depois eu voltaria pro Dó. Aqui, né? Então, eu fiz um encadeamento, né, de vozes pensando profissionalmente mesmo. E fica tudo super coerente, bem bonito, né? E aqui o que acontece também? Você percebe que como eu pensei em vozes, eu tenho como se fosse, ó, uma voz aqui aguda. Então isso, na hora de fazer um arranjo, você pode colocar isso num violino, por exemplo. Você pode colocar isso daqui, essa outra voz, numa viola, por exemplo. Você pode colocar essa outra voz num violoncelo. E você pode colocar essa outra voz num contrabaixo. Eu até vou fazer com vocês isso aqui, ó. Só pra você ver como fica legal mesmo, quer ver, ó.
Ó, deixa eu só... Então, ó, violino. Vou fazer na hora aqui com vocês, então. Ó. Violino, ó, beleza. Eu copiei e colei, ó. Copiei e colei a segunda voz aqui, ó. Pôr na viola, como eu tinha falado, ó. Viola tá aqui embaixo, ó. Viola. Ó, a voz, né? Aqui da viola. Aqui, violoncelo, ó. Eu tô copiando e colando, ó. Violoncelo, ó. Beleza. E o contrabaixo aqui, ó. No máximo que a gente vai ter que fazer é arrumar as oitavas, sabe? Tipo, por exemplo, essa nota do baixo tá muito aguda. Aí, eu deixaria ela só mais grave. Então, ó, Ctrl V. Poria aqui, ó. Podia até pôr mais grave. E aí eu poderia colocar, por exemplo, o violoncelo. Também, ó, tá muito agudo. Até mais aqui. Vou pôr aqui mesmo. Ó, a viola, vamos ver como é que ela tá aqui, ó. Podia pôr aqui. E o violino... Opa, peraí que tá errado isso aí. Não, o violino tá aqui, ó. Esse daqui não era um violino, desculpa, galera, peraí. Pronto, então... Eu peguei aquela abertura do piano que a gente fez. Eu vou até mutar aqui. E abri para os instrumentos. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a condução de vozes. Tá vendo? Ó? Então, o violino pode até ficar mais perto aqui, ó. Então, ó. Então, quando a gente trabalha a harmonia dessa maneira, galera, você é muito mais profissional, né? Você vai trabalhar da maneira realmente que os grandes mestres fazem, que é trabalhar com a condução de vozes. O que você poderia fazer de harmonia? Mesclar com um contraponto, por exemplo. Então, você tem lá uma semana, vamos pensar numa semana de roteiro, né? Você trabalha 3 dias contraponto, 3 dias harmonia. Por exemplo, ainda tem um dia livre aí, né? Para você fazer o que você quiser. Todo dia trabalhar percepção musical. Pelo menos 4, 5 vezes na semana trabalhar desenvolvimentos motívicos, temáticos. Você vê que tudo isso que eu mostrei para vocês eu estou usando dentro dos programas de produção. Então você fazer contraponto, desenvolvimentos temáticos, harmonizações, né, condução de vozes, tudo isso dentro desse programa. Como eu falei, o Reaper, que é gratuito, é um exemplo, né, que eu dou aqui para vocês, que eu ensino dentro do meu curso online. Eu tenho certeza que se você se organizar desse jeito, daqui pouquíssimo tempo você vai estar muito melhor nas suas composições. Você viu que eu nem falei hoje de compor em si, eu estou passando um método para vocês terem uma rotina, mas você pode ter certeza absoluta que vocês vão estar com muito mais base, com muito mais criatividade, né? Eu gosto dessa palavra. O que é criatividade? É a atividade de criar. Então você vai estar muito mais ativo nas suas criações e você vai conseguir aí sim compor de verdade como um profissional. Você vai estar sabendo todas essas partes, né, para você ser um compositor. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês um pouco por dentro do curso online Composição na Prática. Como eu disse, tem o link aqui embaixo. Dentro do link, além de ter as informações, tem também uma aula exclusiva, né, para quem entra no link, com exercício, super legal a aula. E também tem o meu botão do WhatsApp que você pode falar diretamente comigo. Qualquer dúvida que você tiver, você pode falar diretamente comigo. Olha, agradeço que você tenha visto esse vídeo até o final. Se você gostou realmente, dá um like, compartilha com os amigos. Se não segue ainda o canal, começa a seguir e clica no sininho, porque toda quarta-feira às 11 da manhã a gente tem lives aqui no canal e toda semana eu coloco vídeos novos, beleza? Então boa sorte na sua rotina e espero que 2026 seja o ano de você ter virado um compositor profissional. E a gente vai aprender, então, desde você acessar a sua identidade como compositor, aqui com os arquétipos, que é um sistema que eu criei, para você entender qual a sua identidade como compositor e sabendo sua identidade, você já sabe rapidamente quais ferramentas utilizar, você vai ser muito mais objetivo na sua produção. E aí você, primeiro a gente tem um aulão aqui, tudo para você entender sua identidade e começar o curso já com tudo, sabendo quem você é como compositor mesmo. Beleza? Depois a gente começa a falar sobre desenvolvimento mesmo. Então, motivo musical,
né, que são pequenos fragmentos. Isso tem um monte de coisas que eu falo aqui no canal sobre isso, várias aulas. Desenvolver os motivos, então tudo aulas práticas de desenvolvimento, ferramentas para desenvolver pequenas ideias. Então a gente começa com pequenas ideias que você vai aprender a desenvolver. Essas pequeninas ideias são os motivos. Depois a gente vai para construir frases maiores. Por exemplo, primeira frase, ó, primeira parte de uma música, primeira frase, então, pergunta, resposta, terminando a primeira parte de uma música, aula prática de compor melodias. Eu adoro essa aula, eu sempre falo que eu estou ensinando exercícios práticos para você compor estruturas maiores. Então, primeiro pequenas, desenvolver pequenos fragmentos, depois estruturas maiores, fazer melodias maiores, coisas mais grandiosas. E claro, você sempre pode ter esse suporte pelo WhatsApp comigo, como eu falei pra você, 24 horas. Eu gravo aulas pros alunos, o aluno, por exemplo, você vai, faz o exercício, me manda, e eu vou gravar uma aula aqui, que nem eu tô fazendo, e mandando exclusivamente pra você. Uma aulinha de 5, 10 minutos que seja, né? Depois, claro, a parte de acompanhamento e harmonia, óbvio, pra você aprender a harmonizar, fazer o acompanhamento, saber a escala da sua música, tonalidade, como harmonizar qualquer melodia, né? Conceitos importantes, que são conceitos profissionais, que você já vai estar entendendo um pouco melhor sobre composição. E aí eu falo sobre conceitos como, por exemplo, melodia vocal, instrumental, se tem diferença mesmo, né? Eu converso quais são as diferenças, caráter, expressividade, como você se organizar, né? Conselhos profissionais para treinamento, então tudo isso. E aí a gente começa a fazer construções de composições completas, então as formas musicais que a gente fala. Desde formas simples, por exemplo, a forma ternária, que é ABA, que é a maioria das músicas, né? Estrofe, refrão, estrofe, assim, até formas mais complexas. Prelúdio, que é a música feita de acordes, tema com variação, rondó, formas de sinfonia mesmo. Então, para você realmente conseguir transformar aquela pequena ideia que a gente começou numa música grandiosa, se você quiser. Chegar até a fazer para orquestra, se você quiser. Música para trilha sonora, que eu acho super importante. Tem 2 aulas super legais aqui eu falando sobre trilha para tudo, né? Que eu trabalho bastante, mas para comerciais, podcasts, para videogame, filme, o que for, teatro, dança, né? Tudo isso eu falo aqui. A arte do contraponto, que as aulas ainda estão sendo colocadas aqui, mas é a arte do contraponto, lives e aulas gravadas, que depois eu até vou tirar algumas do YouTube, então só o pessoal do curso vai ter. E aí a parte composição com modos gregos, que é super legal, também tem vídeos no canal falando, se você não conhece, mas modos gregos são escalas que dão diferentes sentimentos, emoções para suas músicas. Então aqui só a harmonia modal, exemplos, como compor com os modos gregos. Você aprender mesmo a pôr diferentes emoções. Se você vai trabalhar com trilha sonora, putz, você vai usar pra caramba isso aqui. Treinamento auditivo, que eu tinha falado para vocês, ou aulas para exercícios super práticos para você treinar como ouvir intervalos, acordes, ritmos, escalas, tudo que você precisa para ter esse ouvido interno ativo, como eu falo, né? E aí aqui você tem análise de músicas consagradas também, então tudo que a gente vê no curso agora na prova, aqui deixando bem provado na prática em músicas consagradas. Produção em home studio, que você vai aprender como mexer nesse programa de produção gratuito que chama Reaper. Além de outras coisas, tem aulão aqui com o Andy, que é um profissional que eu trabalho junto com ele. Ele tem uma empresa de vinhetas, eu sou compositor dessa empresa. Ele montou o próprio home studio não, o estúdio profissional dele. Então ele ensina aqui sobre áudio mais aprofundado mesmo, né? Periféricos, equalizador, compressor, fala sobre esses programas, outros programas, por exemplo, Ableton, Logic, outros programas de produção, né? Pro Tools e tal. Então tem bastante coisa legal aqui. E para acabar ainda a cereja do bolo, marketing digital para músicos. Para você aprender como fazer um Instagram, chamar a galera, fazer um YouTube, fazer até campanhas de anúncios no Meta, no Facebook, que é um negócio chato de fazer, assim. Então você vê que é um curso super completo. E aí esse é o curso de composição. E você tem a oportunidade também de adquirir o de arranjo. Então o de arranjo, que é o que a gente está vendo hoje, a gente vai ver desde das famílias aqui, classificando instrumentos, para você organizar certinho, seja na partitura, seja nesses programas, né, de produção, né, tudo com a organização. E depois a gente começa pelos instrumentos. Então, bateria, eu ensino a escrever vários tipos de levadas de bateria, de vários estilos diferentes. Depois, exemplos de bateristas, referências e tal. Percussão, ó, tudo a mesma coisa. Eu vou ensinar tudo como escrever para esses instrumentos, como é que você põe nesses programas para cada tipo de música. Baixo elétrico, violão, piano, instrumentos de cordas exóticos. Então, desde formações pequenas, né, bandas pequenas, até formações maiores. Então, forma e planejamento é legal, é um macro que aí junta bastante com a composição, como eu disse, como é que você planeja a sua composição. Madeiras, aí as madeiras, os instrumentos todos detalhadinhos. Essa parte de harmonização que é super legal, ó.
harmonização a 2, 3, 4, 5 vozes, que aí são harmonizações complexas de Big Band mesmo. Então isso é bem legal. Quem quer trabalhar com vários instrumentos, esse módulo é sensacional, assim. Instrumentos de metais, e ainda tô colocando os de cordas. Tô fazendo tudo certinho de cordas. Tem aulas de cordas, os que nem a gente viu aqui, mas ainda tô colocando, beleza? Então, o arranjo na prática, você tem a oportunidade de adquirir quando você adquire o curso Composição na Prática, né? A hora que você vai adquirir ele. E também tem a oportunidade de adquirir o Música na Prática, que é o de teoria musical aplicado à composição, que nem aqui no canal, que não é essa coisa mental, eu sempre tô mostrando tudo na prática, desde o que são notas até você saber campos harmônicos, ciclos de quinta, campos harmônicos menores, tudo isso, e o de letras também. Beleza? Então, se você quer se tornar um compositor profissional com método, ter alguém para te orientar, eu te convido a conhecer clicando no link abaixo aqui. Legal? Então, deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, um comentário, compartilhe com os amigos, siga o canal e ative o sininho também para você ficar sabendo de todas as lives que eu faço aqui, todos os vídeos que eu tô colocando semanalmente. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!